senhor fez a primeira penitenciária de segurança máxima, Catanduvas, no Paraná. Fez a segunda, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fez a terceira, Porto Velho, em Rondônia. A quarta, Mossoró, em Rio Grande do Norte. E das 5, Brasília, 4 foram no seu mandato, que realmente entendeu a necessidade e a importância desse trabalho. Não é igual. Igualzinho. Isso aqui é um governo de direita. Porque, olha, né? Cadê a preocupação com a educação, com você ir na raiz do problema, com você dar oportunidade para as pessoas terem uma outra opção? Não tem. Não tem. É presídio, é lei dura. Os governadores, o ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. Em pouco tempo. Esse é o problema. Tem que ser tudo no tempo do governo. Eu já percebi isso. Tem que ser no tempo do governo. Qual é o tempo do governo? Nesse momento está sendo ano eleitoral. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu tô surpreso com os acontecimentos na política que a gente está tendo em nosso país. Além da gente ter esse governo que é ruim, né? Na minha opinião é ruim, tirou a taxa das blusinhas, né? Em ano eleitoral, então vale de tudo. Então quer dizer que quando quer ajudar, ajuda, mas só ajuda quando é do interesse do governo, né? Então, se ele pode estar fazendo agora, porque é ano eleitoral, significa que ele poderia estar fazendo isso em outras épocas. Então, tá vendo? É que eu falo. Eles usam das nossas dificuldades para ganho eleitoral. Muitas vezes, esse ganho eleitoral, ele vem de forma meio manipulada. Né? Quer dizer, eles manipulam, né, para que eles possam se articular em ano eleitoral. Então, desde 2025 para cá, o que o governo mais fez foi aderir várias coisas que antes ele estava mais acanhado, como, por exemplo, o fim da escala 6x1. Então, tudo bem, ele fez um discurso, sei lá quando, eu vi que ele fez. Mas a questão é que não há um empenho. Eu estou falando no sentido de mobilizar a militância, de propagar isso consecutivamente, de fomentar a discussão, de botar o pessoal na rua. Não. Entendeu? É nesse sentido, é nesse aspecto que eu estou falando. Não teve. Então, assim, o empenho começou agora. Né? Então tá fazendo um monte de coisa, né? Então quer dizer que tudo que ele poderia fazer antes ele não fez, porque antes era um empréstimo do Lula, né? Endividando aí o trabalhador, né? A população de modo geral. E agora, né? Com tudo isso agora tem essa questão aí que ele foi viajar lá, né? Para se encontrar lá com o estadunidense. Não vou adentrar sobre isso ao decorrer desse vídeo, mas o que eu estou mais surpreso é que a gente tem um embaixador que é o Joesley Batista. Ele é nosso embaixador. Ou ele é ministro? Não sei o que ele é. Não sei, estranho. O que é isso? Muito estranho. Então quer dizer que a gente tem um empresário que está agindo com relações exteriores? Com relações políticas de outros países? Como é que é isso? Porque eu queria saber. Não há vontade de explicar para a sociedade, né? Gente, olha, eu não vejo uma pessoa,
Eu não vejo ele andando com ninguém com enxada na mão, levando para lá e para cá. Ele leva para fazer uns eventos, né? É bem específico, né? Bem pontual. Interessante, né? Então quer dizer que ele ajuda banqueiro, vai arrumar cliente para banco, vai arrumar cliente para outros países. É para isso que a gente serve, né? Ah, entendi. Então a gente paga o salário dos políticos para eles fazerem isso com a gente. Então a gente tem um embaixador aí não nomeado. O governo não fala nada, né? Trata isso tudo com uma naturalidade, o que é pior ainda, né? É uma relação muito estranha, né? Muito estranho. Então assim, né? Vai de mal a pior. Bom, então teve esse lançamento aí, né? Antes de adentrar o vídeo, você já sabe que tem um aviso aqui no início, né? Então não vem aqui esperando que eu vá elogiar político, porque esse aqui é um canal de crítica institucional. Então, se você está esperando que eu vá elogiar algum político, você já aproveita a oportunidade para sair, porque talvez esse não seja um vídeo para você. Então, se você ficar, você fica com tua conta em risco, tá? Pelo menos eu estou avisando. Então, você não pode falar que não foi avisado, né? Então, se você continuar por teimosia mesmo. Então, não me culpe por isso. Eu não estou obrigando ninguém a assistir isso. Bom, então, né, adentrando aqui o vídeo, eles lançaram, né, esse troço aí. Né, agora é uma loucura por lei, né? Eu já tenho a teoria, né, que eu já falei, que eu tenho a teoria que, para mim, esse governo aqui não é governo de esquerda. Governo de esquerda que arruma cliente para banco? E que esquerda é essa? Que arruma cliente para banco? Que amarra o salário, né, com o arcabouço fiscal? E aí saiu taxando todo mundo, né, fazendo não sei quanto de imposto. Alguns canais de esquerda, da esquerda a favor, pró-esquerda institucional, estavam falando que a direita estava exagerando de criar um troço de Haddad que era para enfraquecer ele. Que coisa, né? Vieram com um papo furado, né? De blusinha, que é a classe média que consome. Então estão lançando esse troço aí, né? Então é lei. E aí, ao longo desse vídeo aqui, dessa análise que eu vou fazer, eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu considero um pouco equivocadas. Né? Então, obviamente, eu vou contrapor tudo que vai ser dito aqui. Bom, então, vamos ver aqui, né? Eu separei aqui o vice e o presidente para analisar o discurso deles. Então, vamos analisar, vamos ver se o que eles estão falando tem sentido, né? Se isso vai resolver. Então, vamos assistir, porque eu não quero falar muito, que eu quero deixar para o vídeo, né? Então, vamos analisar isso aqui, né? Então, eles vão chamar o vice, ele vai falar, a gente vai aqui, né? Vou interrompendo e vou falando. Então, vamos lá. Agora, com a palavra, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, presidente Hugo Motta, da Câmara Federal, doutor Paulo Gonet, ministro Wellington, autoridades aqui nominadas do Poder... Gente, olha, eles falam um pouco devagar. Eu vou aumentar a velocidade. Porque também, né? Eles falam muito devagar e eles enrolam muito, né? E ficam enrolando a gente também. Não vale a pena. Judiciário, legislativo, governadores, policiais, amigas e amigos. Cumprimentá-lo, presidente Lula. O senhor tem feito a diferença na segurança pública. Primeiro, com a PEC da segurança. E agradecer ao Hugo Motta, que já aprovou a PEC e agora está no Senado. Ela constitucionaliza, ministro Lewandowski, o SUSP,
Então, põe na Constituição o sistema único, ela integra as forças da federação, ela dá a coordenação federal e ela tem um grande avanço, que é trazer o município para a sua participação na questão da segurança. No mundo inteiro, o município tem um papel essencial, que é policiação no território. Depois o presidente Lula promulgou a lei do PL antifacção. Olha, não era do cara lá, do governo do Tarcísio, esse daí? O cara tava lá de segurança pública lá. E no final, eu acho que eles até acabaram votando junto, né? Porque eles fazem assim. Quando eles veem que eles vão perder, né? Eles aderem o discurso. Né? Eles dão uma chorada, né? Para tentar mudar uma coisa ou outra, né? Dá uma negociada lá, né? Mas no final vão lá e votam, né? Para não dar braço a torcer. E perceba que cada dia que passa, né? O governo ele demonstra cada vez mais que é de direita mesmo. Porque lei de repressão dá para rodo. Projeto, lei, Constituição, né? Então eles acham que realmente vão educar as pessoas criando leis repressivas. Né? Incrível isso, né? Eles querem resolver o problema com resultado, né? Eles não trabalham com a prevenção. Eles trabalham só para combater o resultado. Que coisa, né? E assim, é 46 mil reais de salário. Esse pessoal ganha dinheiro, ganham bem. E vivem muito melhor que muito brasileiro. Amarra o nosso salário, né? E fica de ladainha. Porque eles acreditam que vão educar a população reprimindo, criando lei. Não, eu não sou contra criar lei. Eu acho que tem que criar, mas só criar lei e você não ir na raiz do problema não adianta. Então você vai criar 1000 coisas. E daí não adianta. Entende? Não adianta. Combate ao crime organizado. Então, com novos tipos penais, endurecimento de pena, dificuldade, endurecimento na progressão de pena, todo um trabalho voltado, ministro Wellington, contra as facções. E hoje, o Brasil contra o crime organizado. Já primeiro item, asfixia financeira. Quero destacar o trabalho da Polícia Federal e da Receita Federal, Dario, na questão do carbono oculto, porque finalmente se chegou lá na cúpula do crime organizado. Fizeram um troço, né? Chegaram à cúpula do crime organizado. Ótimo! Né? Aí eles vão criar lei, né? Para combater o resultado, né? Por que eles não trabalham, criam um projeto investigativo ou algo do tipo para tentar criar uma lei repressiva ao mercado financeiro? Por que eles não criam? Porque assim, né? É lei, é endurecer. Ele falou aqui, endurecer, ser rígido, ser duro, criar lei. Né? Por que não cria uma lei para o mercado financeiro? Uma lei repressiva para o mercado financeiro. Porque esse troço do carbono oculto, acho que o nome é esse, se eu não estou enganado, ele mencionou agora aqui, né? É uma coisa assim que eles levantam a bandeira, né? Nossa, olha o que a gente fez. Só que assim, isso foi na via, né? Esses caras que estão falando que finalmente chegaram nos caras, são os caras do mercado financeiro. E eu não vejo nenhuma lei dura, repressiva, no mercado financeiro. Então, de novo, né? Ele não vai na raiz do problema. Ele vai pegar o resultado de um troço ruim. Eles não querem resolver na raiz. Eles querem só combater. Então, assim, isso para mim é direita. E isso para mim não é coisa de esquerda. E se fosse uma coisa de esquerda,
né, pela esquerda que me passaram, que é aqui no Brasil, eles iam pensar o quê? Poxa, né, vamos criar leis duras, vamos reprimir, mas, pô, vamos ver no mercado financeiro como esse pessoal se infiltra e criar uma lei dura no mercado financeiro. Mas tem outras coisas também, porque esses caras eles criam grupos, né, que eles falam que são os faccionados, né, ocupam um território. Pô, ao invés de só usar a polícia, a repressão, endurecer, use isso, mas use outras coisas também. É só isso que tem, é só isso. Eu não vou falar questão de educação. Por uma simples questão. Nessas comunidades, você tem escola pública. Então, assim, quando eles fazem isso, eles colocam em risco o professor público, as crianças, os pais dessas crianças que saem 5 da manhã para trabalhar. Porque o horário que eles vão fazer a coisa é a hora que o trabalhador está saindo para trabalhar. Aí você vai falar para mim assim, não, mas o Lula é lindo, ele é muito fofinho. E ele não tem nada a ver com isso, isso é coisa dos governadores. Aí eu vou falar para você que eu concordo, mas sabe qual é o problema? O problema é que cada um é muito patrimonialista. Não tem essa questão de respeitar a Constituição e sei lá o quê. O que tem é movimentação para você fazer um show. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi um show. Alguns acharam um show lindo, eu achei horrível. Triste. Mas teve gente que aplaudiu. E o que resolveu isso? Nada. O que ele ganhou de retorno foi números em rede social. Entende? Então, quando um chefe de Estado age desse jeito, atropelado, ele não está nem com base na Constituição, ele está agindo de forma inconstitucional. Porque lá na Constituição diz que o Estado tem que provar pela vida de todo cidadão brasileiro. É todo cidadão brasileiro. Não, a gente não vive um estado de exceção, não. A esfera federal podia trabalhar nisso, né? Mas não, né? Então, assim, vamos gastar dinheiro, né? Vamos fazer sei lá o quê. Vamos criar lei. Eu não vou adentrar nessa questão de gastar dinheiro, porque essa coisa do carbono oculto foi muito interessante. Mas vai ser vários carbono oculto? Vai ser sempre assim? Não vai ter lei repressiva e dura no mercado financeiro? Então fica muito difícil, né? Mas também, né? Eles andam com esse pessoal. Tem um que é embaixador agora. A gente tem empresário que é embaixador. Um embaixador não oficial. Que intervém nas questões de Estado, de política internacional. Que coisa, né? Que coisa. Mais de 50 bilhões só nesse trabalho. Os resultados, em 2022, o que foi recuperado do crime organizado não chegou a 1 bilhão. O ano passado, num ano, 9,2 bilhões foram retirados do crime organizado, dinheiro e ativos do crime organizado. Só nesses últimos 3 anos, 22 bilhões foram recuperados e asfixiando financeiramente o crime organizado. Destacar a questão penitenciária, o Brasil não tinha, até o primeiro governo do presidente... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Governo de direita. Direita. Ouve isso aqui, ó. Vê se isso aqui não parece um governo de direita, ó. Presidente Lula, uma penitenciária de segurança máxima.
Eu me lembro, presidente, que o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, me ligou, dizendo, olha, Fernandinho Beiramar poderia ficar 60 dias em São Paulo? Nós já tínhamos 3 penitenciários de segurança máxima. Pode, manda para cá. Ficou 2 anos. Só saiu por determinação judicial. O senhor fez a primeira penitenciária de segurança máxima, Catanduvas, no Paraná. Fez a segunda, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fez a terceira, Porto Velho, em Rondônia. A quarta, Mossoró, em Rio Grande do Norte. E das 5, Brasília, 4 foram no seu mandato, que realmente entendeu a necessidade e a importância desse trabalho. Não é igual. Igualzinho. Isso aqui é um governo de direita. Porque, olha, né? Cadê a preocupação com a educação, com você ir na raiz do problema, com você dar oportunidade para as pessoas terem uma outra opção? Não tem. Não tem. É presídio, é lei dura, é combater com dureza, é criar lei, é aumentar a pena. Então, o que eu entendo, né? Qual é a leitura que eu faço disso aqui? Olha, vamos educar a população criando lei. Só que assim, criar lei não impede ninguém de fazer nada. Você acha que chega uma hora que talvez você acabe até banalizando isso. Porque a gente tem um monte, por exemplo, né? Olha a questão desse Banco Master. Olha com quantas pessoas, né? Quantos políticos, senadores, sei lá o quê, deputados, estão envolvidos com isso? Quantas pessoas, quantos ministros, né, que pertencem ao STF estão envolvidos nisso? E aí, a sociedade olha, nossa, né? Todos eles estão aí, não acontece nada, né? E aí, para o resto da população, é lei, né? Porque para eles a lei, né, é a lei. Bom, né? E aí a população é muita repressão. Só que ao mesmo tempo a população olha, pô, mas esses caras estão errados, esse pessoal está tudo errado. E não acontece nada. Que tipo de recado esse gesto não passa para a população? Porque isso é um dos motivos que eu estou dando aqui, né? Vamos ver a questão do salário, né? As pessoas estão tendo problemas com questões financeiras. O salário não chega nem no meio do mês. O trabalhador, as pessoas terminam o mês sem dinheiro. Porque a grande maioria das pessoas, elas são salário mínimo, ganha até 1,5. E assim, o custo de vida está caro. Tem lugares aí que é 30 metros quadrados, quase o salário mínimo. Então as pessoas, elas ficam mentalmente doentes. E aí, sabe o que acontece? Violência. Porque não é só questão disso, né? Porque crime é crime, né? Aqui eles estão se tratando de uma coisa, né, que é organizada. Mas quando você tem uma lei, né, que é contra a violência da mulher e você tem esse tipo de coisa acontecendo, isso também é crime. Então você tem crime em várias esferas da sociedade que visam regular a sociedade. Por isso estou falando, só criar lei não adianta. Porque daí todo ano, toda hora você vai ter que ficar criando lei. E se você não investir em evitar isso, porque você criando lei, criando operações e fazendo sei lá mais o quê, dá a impressão de que você só está fazendo isso para a sociedade ver o que você está fazendo, porque você precisa fazer algo. Não vamos ouvir ele falando mais, que eu tenho mais coisa para falar.
E agora o ministro Wellington coloca, nós teremos no Brasil 138 penitenciárias com regime disciplinar diferenciado e alta segurança para pegar realmente o crime organizado. Depois destacar a questão da investigação, como é que a gente fortalece investigação. E aqui eu deixo até uma dica, Wellington. Quando eu era governador, chamei lá a Polícia Civil. Como é que nós podemos fazer para ampliar, melhorar a investigação? E eles disseram, tire preso das delegacias. Nós tínhamos 60% da população carcerária no sistema penitenciário e 40% em delegacia, presos provisórios. Falei, eu vou zerar. E fizemos centros de detenção provisória e tiramos o preso, porque a Polícia Civil ficava tomando conta de preso, ao invés de se dedicar totalmente à investigação. Saímos de 13 mil assassinatos por ano para 11.975.3, hoje é menos de 3 mil assassinatos por ano. Então, a investigação faz toda a diferença. E aumento dos mandatos de prisão. Aliás, a gente deve destacar as conquistas. Nesse primeiro trimestre, o Brasil, o seu governo, presidente Lula, comparado a 2022, caiu 25% homicídio e aumentou 37% o mandato de prisão. E não é por acaso. A impunidade estimula o crime. Então, o fato de ter aumentado 37% os mandatos de prisão, nós tivemos 25% dos homicídios. A impunidade estimula o crime. Eu concordo. Mas assim, isso é para a sociedade, né? Porque parece que não vale para eles. Eu não vejo eles aqui falando um do outro aqui, não cria lei para evitar trambique, né, no mercado financeiro. Então, né, tá igual a direita. Outro dia eu tenho vídeo aqui que eu analisei o Nicolas. Ele mesmo fala, o rico, né? É difícil, é difícil. Aí ele quer ir para a zona periférica. Então, assim, eles falam, o andar de cima. Fizeram uma operação, né? Fizeram um troço, mas tem que ser contínuo. E vai ser sempre assim, né? E quando age desse jeito, pode não ter tiro, realmente. Eu acho ótimo que não tenha. O Estado precisa zelar pela vida de todo mundo. Agora, a grande questão é, a gente vai sempre ficar fazendo isso? Porque é um gasto de dinheiro, né? Também, né? Não é melhor gastar dinheiro para evitar que isso aconteça? Para que seja uma coisa mais pontual e não se torne uma coisa rotineira? Porque isso foi, por exemplo, esse caso do Banco Master é um caso. Parece que tem um aí que é ligado com religião que está com a mesma situação. E ainda põe outros lá dentro, né? Tem partido político, põe gente lá dentro, né? E assina listinha de golpe do golpe legal, semipresidencialismo. Ou seja, ele acaba tendo um interesse ali. E aí tu vê o político, né? Não, estão aí para servir o povo. Pro povo é isso, ó. Lei, dureza, repressão. Não tem dinheiro pro final do mês. Tá doente, tá gripado, vai ficar gripado. Então vai para uma UPA. Aí fica 4 horas lá esperando ser atendido. Que coisa, né? Eu acho que esse pessoal aqui, eles tinham que usar tudo serviço público. Eu acho justo. Chega lá, olha, quer ser presidente, quer ser deputado, quer ser senador, pô, beleza. Ó, tudo público, tá? Tudo bem. Dá uma colher de chá pro cara, né? Esses caras parecem que são meio frescos. Anda só com o teu carro, a gente vai dar um carro. A gente vai dar, até manter esse esquema de casa, mas vai usar tudo público. Pô, dentista público, médico público, filho público, escola pública.
Eu acho que seria muito justo. É muito interessante, né, que a gente tem um presidente aí que elogia muito o sistema único, né, o sistema de saúde público. E quando ele tem alguma coisa, ele não vai no público, ele vai no privado. Por que ele faz isso? Eu queria muito saber aonde que está escrito que é assim que age um chefe de Estado. Nem nos Estados Unidos é assim. Lá eles vão no hospital militar, só que o hospital militar é público. E quem é que mantém o exército lá? Dinheiro público. Por que lá o cara não vai no privado? E aqui o cara vai no privado. Que coisa, né? Aí, ó, os sinais aí que o líder, né, dá, o representante dá, né? E, finalmente, a questão, além da investigação e prisional, destacar aí a questão das armas. Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional. A arma é um perigo. A única política de segurança no mandato anterior era distribuir arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma. E isso acaba na mão de bandido, acaba na mão do crime organizado. Uma das razões de São Paulo ter saído de 13 mil assassinatos para menos de 3 mil foi realmente para valer a retirada das armas. Olha, né? Então, para você ver que ele está falando torso de armas, né? Eu vou mostrar só as notícias que eu catei aqui falando disso. Olha isso aqui. Policial penal desviou armas do Estado para facção em troca de dinheiro, né? E outras coisas aí, desinvestigação. Isso é de 2025. Mas eu tenho coisa aqui mais antiga. Olha, 2026, 11 policiais militares suspeitos de receber propina. 11? Então veja que coisa, né? Coisa. Olha isso aqui, ó. Fuzil russo é apreendido em casa. Acho que isso aqui é Acre, né? A C acho que é Acre. Acre. Que coisa, né? Vou fechando as abas aqui, que o meu computador é velho, gente. Aí fica meio pesado. Olha, Ministério Público do Rio prende 3 PMs por desvios de substâncias ilícitas e de armas. Olha para que eles estavam dando. Bom, não era esse aqui que eu havia separado. Bom, esse já foi. Bom, olha esse aqui. Policial é investigado por suspeita de negociar armas com chefe de uma organização. Policial penal desviou armas para uma organização em troca de dinheiro e substâncias ilícitas. Militar expulso do exército por envolvimento com organização. Disso daí que eles querem combater. Ex-tenente do exército é preso pela Polícia Federal em operação contra acervo ilegal de armas. Que coisa, né? Olha isso aqui. Militar responsável por setor que fiscaliza armas é preso sob acusação de desviar o armamento. Que coisa! 2019. Essa aqui é de 2016.
Preso soldado do Exército suspeito de desviar armamentos em São Paulo. Então veja bem, né? Ele aqui, ele quer jogar para o outro governo, né? Para o outro governo. Então ele está falando que o outro governo queria liberar, mas a questão é que isso daí não é CAC. Não é CAC. Não é um cidadão que comprou. São agentes do Estado, de segurança, agentes de segurança do Estado. É policial, é soldado do Exército, militar. E contra esse pessoal aí não vai ter nada. Porque assim, na hora de despolitizar, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Então não adianta. Viu? Não quer resolver pela raiz. Ele quer resolver já o problema. O troço que já está acontecendo. Não quer ir na raiz. Então assim, né? A operação não sei o quê, vamos gastar dinheiro, né? Porque para reprimir tem dinheiro. Né? Para evitar que isso aconteça, aí não dá para investir, né? Então, o teto de gastos depende do que é prioridade nesse arcabouço fiscal, né? Ah, entendi. Combate ao tráfico de armas. O seu trabalho, Brasil contra o crime organizado, enfrenta as 4 questões mais relevantes. Asfixia financeira e, nesse momento, está tendo uma mega operação da Polícia Federal para combater o crime organizado, investigação, sistema penitenciário de alta segurança e controle das armas, retirar a arma. 73% das mortes violentas intencionais é arma de fogo. O feminicídio é arma de fogo. Quanto mais a gente deixar a arma na mão da polícia... Não, tá errado. Segundo pesquisas que eu já trouxe aqui, cansei de trazer aqui no canal, assista os vídeos que eu analiso a fala de deputadas petistas. A maior parte tem números por armas de fogo, né? Isso que ele está falando não deixa de ser verdade. Só que a questão é que o maior número não é por arma de fogo, é por utensílios que qualquer pessoa tem em casa. Faca. Arma branca, né? Parece que chama, né? É faca. Então, assim, né? Ele tá falando de feminicídio, eu acho muito interessante que eles queiram combater o feminicídio, né? Mas não é regulando a internet que você vai acabar com o feminicídio. Se você ver as estatísticas em relação ao feminicídio, você vai constatar que nas regiões norte concentra o maior número desses casos, que por um acaso, né, segundo o censo, acho que de 2022, se eu não estou enganado, é a região com maior predominância de religião evangélica. E aí eles vão para a internet, criarem para a internet, vão aumentar pena, vão fazer mais leis, mas não vão resolver o problema. Esse governo, ele não está preocupado em cortar o mal pela raiz. Ele quer só podar as árvores. E aí eu fico desconfiado, né? Pô, ele tá fazendo tudo isso, é uma chuva de troço. Lei. Vamos criar PL, vamos criar projeto, vamos lançar não sei o que, vamos fazer não sei o que lá. Virou um ano aí, uma enxurrada de coisas. Só que eu quero entender, e essa enxurrada de leis... vocês estão pensando em educar a população fazendo isso? Porque para mim é o que está aparecendo. Melhor será a segurança. Parabéns, bom trabalho. Quem acredita que isso daí vai... meu Deus do céu, onde que isso já resolveu em algum lugar? Bom, agora vai falar o presidente, mas ele vai falar ele vai falar o nome de várias pessoas. Essa parte eu vou pular. Acho que ele vai assinar um troço também, eu vou pular. Porque o que interessa aqui pra gente não é isso. Neste momento... Vou pular. Essa minha fala... Guimarães...
Janeiro, sabe, o Antônio de Paula, do PSD do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o André de Almeida, recém-aprovada pelo Senado da República, companheiro William Murad, Geraldo Júnior, dos Estados e da União, e agora passaram pelo menos a saber que eles estão aqui. Deixa eu voltar um pouco. Diretor da Polícia Penal Federal, Geraldo Júnior, vice-governador que eu já citei, e eu só não sabia que você chamava Geraldo Júnior, só conhecido por Geraldo. Pedro Maia, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Ministério Público e dos Estados e da União, Jean Nunes, presidente do Conselho Nacional, companheiros e companheiras. Eu fiz questão de ler a nominata, porque tem muitos ministros e ministras novas que vocês não conhecem, e agora passaram pelo menos a saber que eles estão aqui presente. Na verdade, eu não vou ler o meu discurso. Eu não vou ler porque eu estou contemplado pela fala de todas as pessoas que falaram. Eu vou apenas dizer algumas coisas. Ainda falta muita coisa para a gente chegar ao ponto que nós precisamos chegar para que as pessoas de bem nesse país vençam as pessoas do mal. Cidadão de bem. Então ele não vai falar cidadão de bem, você não vai ficar igual ao outro, né? Então fala pessoas de bem. Olha, direita, hein? Tô falando, hein? Que não é esquerda não, hein? Além de você mudar um monte de coisa, nós vamos ter que também conversar muito com o Poder Judiciário, porque há muita queixa de governadores, que muitas vezes a polícia prende os bandidos e uma semana depois esse bandido está solto. Tem muita gente que se queixa, que tem muitos lugares, meu caro governador do Rio, que a pessoa é presa e o preso escolhe o lugar que ele quer ficar preso. E às vezes ele é libertado e dirigido para a cadeia que ele quer ficar. A polícia militar se queixa, a polícia civil se queixa, os governadores se queixam, e esse é um tema que nós vamos ter que colocar na mesa para discutir com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional de Procuradores, para ver se a gente consegue colocar também o Poder Judiciário em harmonia com essa tese que nós estamos aprovando aqui hoje de combater o crime organizado. Essa é uma coisa que, se a gente não fizer, a gente vai continuar com uma falha muito grave no combate ao crime organizado. A segunda coisa que eu acho extremamente importante, e nós fizemos questão de levar um documento sobre o crime organizado e entregar ao presidente dos Estados Unidos na última quinta-feira. Desde que nós tivemos o primeiro contato, eu disse ao presidente Trump que se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje... A gente tem expertise. No quê? Aonde que está isso? As polícias estaduais são horríveis, mal preparadas, mal treinadas, agridem pessoas inocentes, arrancam fora, a vida da pessoa, agem de forma totalmente inconstitucional, os governadores agem constitucionalmente, a polícia chega na zona periférica, o escudo é a casa do morador. Procurem os influencers aí, que vão nesses podcasts aí. Eles estão cheios de vídeos. O escudo é a casa do morador. Você vê que nesse troço que teve aqui no Rio, 4 policiais. A gente perdeu 4 pessoas, 4 baixas. Isso é culpa do governador. Ele não está zelando pela vida das pessoas. Ele está preocupado com outra coisa, igual esses aqui. Eles estão preocupados com outra coisa. Porque se quisesse resolver o problema, ia na raiz. Ia pensar em dar mais oportunidade, acabar com essa informalidade, o crescimento dessa informalidade. Eu já falei, tem jovens aqui que trabalham com app, eles ficam no chão. Eles nem vão para casa. Andam de bicicleta por aí, adoidados. A única ferramenta de trabalho é o celular. E queriam botar taxa para celular. Que coisa, né? É uma desconexão eles não estão conectados com a sociedade. Não estão.
Sabe? Eles são muito inconstitucionais e patrimonialistas. É muito difícil de resolver isso. Olha aí, ó, não li aqui, polícia, militar, soldado do exército. Eles pegam armas e substâncias ilícitas e são pegos depois, vendendo, passando para a organização que eles querem combater. Então não adianta. Tem que pegar esses governadores e conversar sério com esse pessoal. Né? Se quisesse fazer uma coisa séria, né? Mas isso aqui é maquiagem. Não vai resolver o problema. Sabe? Não vai. Isso é para fazer um tipo de show. Né? Só que é um outro tipo de show. Hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela. O crime organizado é outra coisa poderosa. Que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. E como é que ele chega lá? Transações financeiras, né? E quantos desses não estão por aí? Porque fez uma operação, beleza. Vai ter que fazer sempre. Não quer fazer lei para o mercado financeiro, então sempre vai ter que ter um gasto de dinheiro para mover esse pessoal. E aí fica um discurso estranho, porque ele está muito igual à direita. É o que eu critico na direita. A direita é Estado mínimo. O Estado não pode fazer nada. Agora, para criar presídio, lei, repressão, lei, presídio, repressão, aí é dinheiro pra caramba. É um foco, é uma alucinação absurda. Então, assim, é um show. Isso aqui é um show. É um efeito pirotécnico. Aqui, ó, é um efeito pirotécnico. É para fazer um show na sociedade. E não quer resolver o problema. Né? Não quer. Prefere gastar dinheiro com isso. Muitas vezes ele está no meio empresarial. Muitas vezes ele está no Poder Judiciário. Muitas vezes ele está no Congresso Nacional. Muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami. Mas você vê que ele está aqui cantando de galo, né? Mas assim, né, muito estranho. O Congresso aprovou num dia o troço lá. Ele foi correndo no dia seguinte. Quer dizer, é que a impressão que me dá é essa. Não foi bem isso, né? Mas a impressão que me dá foi essa. Tipo, ele ia antes, sei lá, 2 dias antes. A impressão que dá que ele ligou, olha, a gente precisa resolver isso aqui. Vamos deixar de despolitização, entendeu? É a situação de direita versus esquerda, que a gente fica brincando aqui, né? Eles brincam de ser político. Ó, a coisa tá séria, entendeu? Preciso ir lá, preciso que vocês aprovem isso. E aí o governo votando, né? Aí todo mundo votou rápido o troço. Para aprovar essa coisa aí. É muito estranho. Eu tenho uma outra teoria, né? Ele que tá falando isso daí, eu não sei. Mas pra mim, ele tava vendo o que tava acontecendo ali com o Equador, com a Colômbia, né? Com o Paraguai aqui, na fronteira. Um pessoal aí, ó, na fronteira aqui no Paraguai, né? Com medo, eleição. Pô, isso vai acontecer no meu governo, na minha eleição? Não é possível. Ó, aprova esse troço aí das pedras raras aí e vou meter o pé, vou pra lá amanhã. Aprova aí, o bicho tá pegando. Não, vamos aprovar. Mas assim, essa leitura que eu tô fazendo, tá, gente? Eu não tô provando aqui nada. Só tô ligando aqui os fatos. E aí eu acho que ele foi desesperadamente correndo lá. Olha, Trump, por favor. Não faz isso não. Pô, eu vou te dar as pedras, entendeu? Pô, fica tranquilo, a gente vai privatizar.
A gente criou lá, a gente vai ficar só com conselho. Vocês pagam uma taxa, sei lá quanto. Pra mim foi isso. Pra mim foi isso. Acho que ele pensou, foi lá e foi correndo pra mostrar pro cara, porque a gente sabe como é que o Trump age, né? Ele não é diplomático. Ele vai pra ação, né? Ele é translocado, né? Então acho que ele ficou com medo e se antecipou lá. Foi pessoalmente lá só pra tratar disso. E ainda conseguiu convencer ele, não, Trump, olha, vai ter aquele troço lá que você fica humilhando os outros, eu não quero passar por aquilo não, pode ser. Pô, já tô te dando maior riqueza nossa. Ah, tá. Aí agiu igual o Bolsonaro, ai amor, te amo. Direita, gente, direita. É só querer discutir. E agora o Wellington foi comigo, o Dario foi comigo. Nós falamos para o presidente Trump, nós temos proposta de asfixia financeira. Nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E, ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso. Você acha mesmo que falou isso? Eu não consigo imaginar essa cena. Eu não consigo. Olha, tem gente aí, hein? Tem gente aí daqui aí, hein? Qual deve ter sido a reação do Trump? E riu da cara dele, né? Ah, é mesmo? Gente, não dá pra acreditar nisso. Me desculpe, eu não consigo imaginar essa cena. Ele falando, tudo bem, né? Eu acho que ele não falou desse jeito aqui, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Claro, tem que ter uma ceninha aqui. Mas eu não consigo ver isso. Não consigo imaginar isso. Pra mim, a história foi outra. Mas ele tem que mostrar pra gente que ele é o cara, né? Então foi entregue por escrito, porque cada vez que eu converso com o presidente Trump, eu faço questão de entregar por escrito aquilo que nós falamos. E ele vai ler, né? Com certeza ele vai ler sim. Você acha que, olha, o Lula ele pode ser qualquer coisa, esse presidente pode ser qualquer coisa, mas ele não é bobo. Ele sabe muito bem que se ele fizer isso, ele vai perder o tempo dele. Eu duvido muito que ele vai parar para ficar lendo isso, sinceramente. Eu duvido muito. É porque o Trump ele é um pouco parecido com o Bozo, né? O Bolsonaro. É um pouco parecido, né? Olha isso. Entregou a lista em inglês pro cara ler. Ele ficou 3 horas lá. 3 horas! Ele não conseguiu falar essa lista? Não teve assunto, hein? Pô! Para depois a gente mostrar para a imprensa, se for necessário, para não ficar o diz que diz. Isso é extremamente importante porque nós estamos levando muito a sério. Quando nós criamos uma base da Polícia Federal para combater o crime organizado nas fronteiras, nós construímos uma parceria com todos os estados da América do Sul. E eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira. Por último, eu queria dizer para vocês uma coisa. E aqui eu sei que a Câmara já aprovou, queria dizer, Jacques Wagner, uma coisa. O dia que o Senado aprovar a PEC da segurança, nos próximos dias, nós criaremos o Ministério da Segurança Pública nesse país. Eu sempre recusei aprovar o Ministério da Segurança Pública enquanto a gente não tivesse definido qual seria o papel do governo federal na segurança pública, porque na Constituição de 88, eu que fui constituinte, o Alckmin que foi constituinte e alguns também que foram constituintes aqui, sabe que nós passamos quase toda a responsabilidade para os governos do Estado, porque a gente estava naquela época, sabe, com muita necessidade de nos livrar do governo federal, porque era sempre um general de 4 estrelas que tomava conta da segurança pública dos estados.
E nós fizemos isso. E agora nós estamos sentindo a necessidade de que o governo federal volte a participar ativamente, mas com critérios e com determinação, porque a gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual. Mas assim, tem que conversar, não é tomar o espaço. Tem que fazer uma coisa, por exemplo, né? O PT não pode falar que não faz igual à direita, né? Eles têm aquele Washington Quaquá, né? É um bolsonarista, só que versão esquerda. Porque ele fala igualzinho à direita. Tem aquele da Bahia, polícia extremamente repressora. Teve até o Flávio Dino, né, como governador, usou a repressão do Estado lá para tirar pessoal que era... Eu realmente não lembro, acho que pessoal da terra, uma terra lá que estava ocupada, era improdutiva, eles foram lá morar. Aí parece que ele tirou esse pessoal para uma coisa privada, uma coisa meio estranha. Então, assim, né? Tipo, é um governo de direita, né? É muito igual ao governo de direita, porque não tem uma proposta assim educacional ou de dar oportunidade para as pessoas. A grande questão aqui é que a gente tem aqui um governo que sequer tem um projeto de país. Eu não sei qual é a ideia desse governo, qual é a pretensão desse governo. Esse governo quer ir para onde, quer fazer o quê? Tudo que eu lembro desse governo é empréstimo. Vamos ajudar as empresas do Brasil. Empurra para os bancos. Um empresário que é embaixador ou ministro, ou talvez ele seja o verdadeiro presidente, não sei. Assumiu o governo. O velho da Havan, o Luciano Heng. E não sei o quê. Não, setor varejista. Vamos ajudar o setor varejista. Uma série de impostos. Imposto, taxa, imposto, taxa, imposto. Aí não dá, né? Quer chegar onde com isso? Aí agora benesses e lei, nossa! Agora olhou pro povo. No ano eleitoral ele olhou pro povo. Aí vai fazer o desenrola. Aí daqui a pouco o pessoal se endivida de novo, vai fazer o outro desenrola. Porque ele não quer resolver o problema pela raiz. Ele quer só cortar as folhas. A árvore vai continuar dando frutos. Ele quer só acabar com os frutos. Ele não quer acabar com a árvore. Entendeu? Então não adianta. Não adianta. Então não tem nem como levar muito a sério isso. Porque é um governo de direita. Não é um governo de direita? Porque para mim parece. Não tem um discurso educacional. Não tem nenhum troço em relação a dar oportunidade de fato para as pessoas. O brasileiro aí aumenta o número de violência por questões financeiras. O brasileiro está financeiramente pressionado. Então isso se reflete em casos de violência. Aí vai fazer o quê? Vai criar mais lei. Vai criar lei duras agora, né, por questões de violência. As pessoas acabam tendo problemas psicológicos. A saúde mental é prejudicada. O trabalhador falta trabalho. Quando o trabalhador falta trabalho, o empresário está perdendo, o país está perdendo, porque perde uma produção ali, independente do que a pessoa esteja fazendo. Isso afeta a questão econômica. E aí, de repente, esse ano, meu Deus, é 6 por 1, é tudo.
coisa, né? E aí tá contando essa história, né? Ah, fui lá, dei por escrito. E o pessoal aplaude, ó, meu Deus, né? E, ó, e fique sabendo aí que por causa do arcabouço fiscal aí, teve corte, bloqueou a grana, verba para segurança, para saúde. Então não adianta. Se vai ficar bloqueando dinheiro ou tirando investimento, não adianta fazer tudo isso aqui. Ou será que vai fazer... mas é de direita, né? A direita é assim, tira de tudo e joga tudo para segurança pública. É presídio, é prisão. O dado concreto é que se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue vencer. E o crime organizado se aproveita da nossa divisão. Eu queria dar parabéns, porque uma coisa do sucesso desse programa, que é uma coisa simples de falar. Todas as vezes que nós vamos fazer algumas coisas aqui tem 3 governadores e um vice-governador. A gente chama os governadores. Mas a divergência nossa está na política. Ela não está entre o secretário de Segurança. E dessa vez vocês resolveram conversar com os secretários de Segurança, com aqueles que lidam diretamente com o problema. E foi muito mais fácil construir uma unidade, porque eles vivem o mesmo problema que você vive no Ministério da Justiça. Portanto, meus parabéns por essa inversão. Conversar diretamente com quem lida com o problema todo dia. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, o ato de hoje não é apenas a criação de uma secretaria, de um programa. É mais do que isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu queria que os deputados atentassem para isso, os senadores, os policiais, os governadores. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. Em pouco tempo. Esse é o problema. Tem que ser tudo no tempo do governo. Eu já percebi isso. Tem que ser no tempo do governo. Qual é o tempo do governo? Nesse momento está sendo ano eleitoral. Então, nesse momento, né, esse é o momento do governo, né, não, vamos fazer isso, esse ano a gente vai fazer isso. De repente, né, por coincidência, é o ano eleitoral. E aí realmente passa, para mim passa essa sensação de que eles estão fazendo tudo isso que estão fazendo esse ano porque é ano eleitoral. Então fica muito difícil, sabe? E assim, né? É só para cortar, aparar os galhos, porque não vai resolver. É um espetáculo aqui, é um showzinho. E aí é no tempo deles. Então no tempo deles eles vão lá fazer. Enquanto não for o tempo deles, aí não. Então calhou de repente ser o tempo deles ou ano eleitoral. E que esse programa está permitindo que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima do prédio mais alto desse país, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos nele um dia. Muito obrigado, companheiros. Bom, e no final cantaram o nome dele, né? Eu acho que ele se sente meio popstar, não sei. Bom, então, né, a gente vê aqui um lançamento aí de um programa, né? Com 11 bi para segurança. Dinheiro para segurança, muito dinheiro. Vamos ver até onde vai, né? Porque se precisar cortar aí, porque tem que favorecer o mercado financeiro. A prioridade é o mercado financeiro. Nosso salário não sobe, aí ó, o trabalhador não tem o que comer em casa por causa do mercado financeiro. O rentismo, ó. Dinheiro gerando dinheiro. Lançaram até agora, né? Um troço de R$1. Popularizaram agora isso.
Onde a gente vai parar com isso, né? Que sociedade estamos criando com isso? Bom, então, né? Então a gente viu aqui um pronunciamento de um governo de direita, com seus projetos, programas de segurança. Aqui foram citados alguns. Inclusive de um cara da extrema-direita, né? Que eles tanto... Oh, meu Deus, extrema-direita. Eles politizam. E aí fica muito difícil, né? Porque, novamente, né? A gente tem esse caso do Banco Master. E eu não vejo ninguém preocupado em fazer lei, em lançar um programa que vise investigar o mercado financeiro. Para ver quem é que está errado aí. Para proteger os aposentados. Os nossos idosos, os aposentados, eles caíram nesse troço do Banco Master. Os governadores entregaram. Olha o governador do Rio. Olha o que ele fez. Pessoas idosas. E aí ele não quer, não, governador não. A gente não quer ocupar o lugar do governador. Mas a questão não é botar o lugar, é que todos eles aqui são patrimonialistas e não se importam com Constituição nem nada. E toda vez que um político fala assim, olha, meu projeto de governo é isso. É subir o morro, zona periférica, polícia, helicóptero. E aí a gente discute, né? Não, mas o plano dele é muito bom. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que ninguém para pensar se constitucionalmente isso está legal ou não. Se o cara, por exemplo, um político, ele é eleito com um discurso estranho, ele chega na hora, pratica aquilo e a sociedade aplaude, o outro vai olhar, então parece que o jogo é esse, né? Então vou prometer, vou falar que vou fazer acontecer, vou falar tudo que eles querem ouvir. E aí, quando eu for eleito, aí eu jogo o jogo que tem que jogar. E aí, quem votou fica sem a ação do político, que o político prometeu. E o político vive de promessa, porque a gente fica desprotegido, né? Então a gente é brinquedo. Aí o cara fica brincando de fazer política. Por quê? Porque ele chega lá, o povo dá um lugar para ele, né? Como representante, e ele acha que aquilo é dele. Então é descaso. E não assume, não. Olha o caso do Banco Master aí, com o filho do outro aí que quer ser presidente. Negando, né? Eles negam. Então assim, né? É um show que não vai dar em nada. Gente, estou falando. Se a gente continuar com essa despolitização como tá e não cobrar o que tem que cobrar esses políticos... Olha, a gente vai se dar mal, hein? A gente tem que cobrar o político, a cobrança. Tem que ir pra cima do político. Porque senão ele se sente acomodado. Ainda mais se ele tiver certeza que no outro ano ele pode ser reeleito. Tem que acabar. Põe pra rodar, entendeu? Votem outras pessoas. E pare de ficar tratando os políticos como popstar. Eles são funcionários. Eles não são rockstar, popstar. É funcionário. Eles têm que ser cobrados, né? Ser aplaudido. Senão a gente vai para um buraco, hein? Olha o troço do Banco Master aí, ó. A gente vai para um buraco, hein? Todo mundo enrolado. O outro aqui, o presidente fez esquema de navio, sei lá o quê, gastou não sei quanto com a empresa envolvida com esse cara. Aí vai falar do outro. É difícil, né? É o sujo falando mal lavado, né? Então, política no Brasil é isso, né? Então, a gente tem que mudar. Senão a gente vai cair num buraco bem fundo. Aí para subir de novo... vai dar um trabalho, hein?
Então, assim, se tem opções na tecla lá para você ver onde você quer apertar, use. Se não fosse permitido, ou se não fosse uma opção, não estaria lá. Então, veja bem o que você vai fazer quando você for votar. E se você for votar em alguém, procura ver se essa pessoa faz sentido o que ela fala, né? Se está de acordo com o que ela fala com o que ela faz. Isso é interessante, né? Porque se eles mentem, a gente está desprotegido, né? Quem está na linha de frente é a gente, então... Com eles é assim, né? A gente tá aí, né? Vamos ficar de olho, gente. Vamos ficar de olho. Então é isso. Tchau.